Fala, galerinha do Mais 10 Futebol Clube, Dariton Souza chegando na área porque o assunto agora é a última rodada da Série D do Campeonato Brasileiro, porque já falamos sobre os grupos que entram em campo nesse sabadão, bora falar dos grupos agora que entram em campo no domingo, já que mais 4 grupos vão definir aí os seus classificados para a segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, a fase de mata-mata. Bora falar então do grupo 6, onde 2 equipes ainda lutam pela classificação. Santo André e a equipe do Vitória do Espírito Santo lutam aí pela última vaga para se juntarem, né, com a Portuguesa do Rio de Janeiro, com o Atlético Clube de Minas Gerais e também a equipe do Democrata de Governador Valadares. Uma coisa importante nessa última rodada, além da briga, claro, entre Santo André e Vitória do Espírito Santo pela essa última vaga, é que 2 equipes ainda brigam para terminar em primeiro lugar do grupo, né? A Portuguesa do Rio de Janeiro tem 28 pontos, mas o Atlético tem 26. Então, se a Portuguesa tropeçar e o Atlético ganhar, o Atlético pode tomar essa primeira posição da Portuguesa. O Democrata de Governador Valadares luta para terminar em segundo lugar, porque daria uma vantagem de poder decidir o jogo da volta contra o time do grupo 5 em casa e não fora de casa. Então, por isso que essa importância para essas 3 equipes, um para terminar em primeiro, ou Portuguesa ou o Atlético de Minas Gerais, ou o caso Democrata de Governador Valadares para terminar em segundo e poder decidir em casa a próxima vaga. Lembrando que o Resende, o Nova Iguaçu e o Real Noroeste já estão eliminados nesse grupo 6. Galera, é o seguinte, todos os jogos desse grupo acontecem nesse domingão, né, amanhã no caso, a partir das 3 horas da tarde. Teremos Atlético Clube e Nova Iguaçu, o Atlético está na liderança. Teremos jogo entre Resende e Vitória do Espírito Santo. O Real Noroeste, último colocado, enfrenta a Portuguesa do Rio de Janeiro, a Portuguesa bem favorita nesse confronto. E teremos Santo André e Democrata de Governador Valadares. Galera, a briga pela classificação desse grupo é entre Santo André e Vitória do Espírito Santo, né? Todo mundo já sabe disso, Santo André tem 18 pontos, é o 4º colocado, só depende das suas próprias forças para se classificar, e o Vitória do Espírito Santo tem 17. Matemática muito simples para esse grupo 6. O Santo André em casa contra o Democrata de Governador Valadares. Vencendo o seu jogo, estará classificado para a próxima fase. Ou seja, Santo André venceu a partida, estará classificado para a fase de segunda fase da Série D. Venceu, já é. Tem um ponto de vantagem, já é. Se caso o Santo André empatar o seu jogo, já que é um jogo complicado contra o Democrata de Governador Valadares, ele precisa torcer pela derrota do Vitória do Espírito Santo, que já pega um time eliminado. O jogo é fora de casa, contra o Resende do Rio de Janeiro, mas pro Resende o jogo não vale nada, né? Pro Vitória do Espírito Santo vale muito. Então, vamos supor, o Santo André empatou. Se o Vitória do Espírito Santo lá no Rio de Janeiro vencer o Resende, quem se classifica é o Vitória. E para complicar um pouco mais a situação do Santo André, se o Santo André perder o jogo, e o Vitória do Espírito Santo pelo menos arrancar um empate contra o Resende, quem se classifica é o Vitória, pelos critérios de desempate. Questão de vitórias, ou saldo de gol, alguma coisa do tipo. Então é muito simples. Santo André venceu, está classificado. Santo André empatou, o Vitória do Espírito Santo não pode ganhar seu jogo. Santo André perdeu, o Vitória do Espírito Santo não pode nem empatar com o Resende. Então a matemática para o Santo André é basicamente essa. Já o Vitória precisa fazer sua obrigação, primeiramente vencer o jogo contra o Resende jogando lá no Rio de Janeiro. Se vencer, tem que secar o Santo André, para que pelo menos o Santo André só fique no empate com a equipe do Democrata de Governador Valadares. E aí, quem fica com essa última vaga no grupo 6? O Santo André, o nosso do Ramalhão, ou a equipe do Vitória do Espírito Santo, que fez uma grande competição a campanha do Vitória do Espírito Santo, foi na frente de times muito mais conceituados, né, ao longo do campeonato, e briga nessa última rodada. E aí, quem fica com essa última vaga? Santo André ou Vitória do Espírito Santo? A gente vai ter que esperar para ver o que vai acontecer. Aquele abraço, se inscreva no canal Mais 10, Série D é aqui. Valeu!